que é o medo e como ele se disfarça de precaução na sua vida. O medo é sorrateiro. Ele não chega gritando, ele sussurra, ele veste o disfarce da prudência, da cautela, do só estou esperando o momento certo. E ele não te manda parar, ele apenas diz, não agora. E assim, dia após dia, ele te convence a adiar quem você é, a esconder suas ideias, a continuar num relacionamento morno, num emprego que te suga, numa rotina que te mata por dentro. Você acha que está sendo racional quando na verdade está sendo dominada. O medo te convence de que é perigoso tentar, mas na verdade o que te devasta por dentro não é tentar e falhar, é nunca tentar. Passar a vida inteira numa bolha presa que te anestesia, mas que nunca te satisfaz. Você chama isso de segurança, mas é prisão. Você já se perguntou quantas vezes o medo te impediu de se mostrar, de falar o que pensava, de tentar algo novo? Ele tem tantos nomes como não estou pronta, preciso de mais estabilidade, é melhor eu não me expor. E enquanto isso, seus sonhos estão mofando dentro de uma gaveta, trancadas atrás de uma porta. Mas aqui vai uma verdade. O medo não desaparece. Ele só diminui quando você se move. E ele nunca vem sozinho. Ele traz o peso de uma vida não vivida. O preço de se esconder. E esse preço, mais cedo ou mais tarde, te cobra em forma de angústia, de ansiedade, de frustração. Enquanto você se convence de que está esperando o momento certo, a vida está passando. E talvez você precise encarar isso hoje. O que você chama de cautela pode ser só medo disfarçado de bom senso. Como o medo paralisa decisões simples e importantes. O medo não precisa de grandes eventos para agir. Ele não aparece só nos momentos extremos. Ele se instala no cotidiano, nos pequenos... depois eu vejo. Semana que vem eu resolvo. Não vou mexer com isso agora. Ele sabota você nas decisões que parecem banais, mas que determinam o rumo da sua vida. E é por medo que você não termina um relacionamento que já morreu faz tempo. É por medo que você continua naquele trabalho que drena sua energia. É por medo que você evita olhar a fatura do cartão, abrir aquele e-mail importante ou responder aquela mensagem, porque ela exige um posicionamento. E quanto mais você adia, mais o medo cresce. E ele se alimenta da sua paralisia. Sabe o que é mais cruel? É que ele te convence de que você está ganhando tempo, mas tempo não é ganho. Ele está sendo drenado enquanto você evita decidir. E não decidir é decidir continuar onde você está. Quantas vezes você já sentiu aquele peso no peito, aquela angústia, aquela exaustão que parece não ter nome? E em muitos casos, não é tristeza. É acúmulo de decisões que você está evitando tomar. É a sobrecarga de carregar tudo que não resolveu. A vida não espera. E se você não escolhe, alguém ou alguma coisa vai escolher por você. E é esse o perigo, viver anestesiada. O medo paralisa primeiro por dentro e depois por fora. E de repente você percebe que não é mais você quem conduz sua própria vida. É o medo. E está disfarçado de rotina. Como o medo te convence de que você precisa ser melhor antes de começar? O medo tem um truque refinado, ele se disfarça de preparo. Ele te faz acreditar que só vai dar certo quando você for mais forte, mais bonita, mais confiante, mais magra, mais rica, mais organizada. Ele sempre coloca a largada 2 passos além do lugar onde você está agora. E você acredita? Você acredita que precisa de mais um curso antes de se lançar, que precisa curar tudo antes de se abrir para um novo relacionamento, que precisa estar com a casa arrumada antes de aceitar uma visita, que precisa estar motivada antes de levantar da cama e fazer alguma coisa. Mas a verdade é que tudo isso é só um medo fantasiado de exigência. A vida não começa quando você está pronta. Ela começa quando você diz, eu vou com medo mesmo. E é exatamente quando você entra em movimento que a coragem começa a nascer. Porque coragem não é ausência de medo, é a decisão de agir mesmo com medo. Quantas oportunidades você já perdeu esperando estar pronta? Quantas ideias morreram na gaveta porque
você está esperando melhorar? Quantos amores não começaram porque você achou que ainda não era tempo? O medo vai sempre tentar te convencer de que falta algo. Mas o que falta, na maioria das vezes, é só começar. É descobrir que o você de hoje já é exatamente quem precisa ser para dar o primeiro passo. Como o medo distorce a sua autoimagem e te faz acreditar de que você não é capaz. O medo é um mestre de manipulação. Ele não só te assusta com o futuro, como também te reescreve o seu passado e apaga suas conquistas. Ele pega suas falhas e transforma em identidade. Olha, você não conseguiu antes, talvez não vai conseguir de novo. Você errou uma vez, talvez você não é boa o bastante. E assim, pouco a pouco, ele vai moldando uma versão de você que nem existe, mas que você começa a acreditar que é real. Uma versão fraca, incapaz, invisível. Você já reparou como a mente, quando dominada pelo medo, seleciona só os momentos em que você falhou? Como ela ignora tudo que você suportou? Toda vez que você se levantou depois da queda? Essa distorção silenciosa cria uma prisão interna, não de grades, mas de autopercepções limitantes. E quanto mais tempo você passa presa nessa versão distorcida de si mesma, mais difícil parece ser sair. Mas é só uma imagem distorcida, não é real. A verdade é que você já passou por coisas que muita gente nem suportaria. Você já sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. Você já segurou lágrimas no meio de uma reunião. Já sorriu mesmo com o coração quebrado. Já se levantou quando ninguém achou que você se levantaria. E isso não é ser fraca, isso é coragem. E você tem muito mais disso, muito mais do que imagina. O ciclo vicioso entre medo e procrastinação. Como um alimenta o outro e te paralisa. Tudo começa com um pensamento. E se não der certo? E esse pensamento pequeno, quase imperceptível, mas ele ativa o medo. E o medo disfarçado de proteção. Ele te convence a adiar. Você ainda não está pronta. Melhor esperar a hora certa. Quem sabe quando você estiver mais confiante? Aí sim. Só que essa hora certa, ela nunca chega. Quanto mais você adia, mais você se sente culpada. A culpa se transforma em autocrítica. E a autocrítica alimenta o medo. E o medo alimenta a procrastinação. E o ciclo recomeça. De novo, de novo, de novo. E é assim que sonhos morrem em silêncio. Não por falta de capacidade, mas por excesso de adiamento. O medo faz parecer que adiar é segurança. Mas sabe o que é mais cruel? É que quanto mais você procrastina, mais você reforça essa falsa ideia de que não é capaz. Porque você começa a acreditar que se você ainda não começou, é porque talvez não tenha o que você precisa. Isso é uma grande mentira. Você não está presa por falta de talento. Está presa por excesso de medo e por acreditar demais nos argumentos dele. E só existe uma maneira de quebrar esse ciclo: movimento. Mesmo que seja pequeno, mesmo com medo, tem que fazer. Porque a ação, mesmo mínima, começa a dissolver a narrativa do medo. Ela mostra na prática que o que te trava não é o tamanho da tarefa, é o tamanho da sua dúvida sobre si mesma. E você já teve dúvidas antes, mas superou e pode superar de novo. O medo da rejeição e da solidão. Como ele te faz manter conexões que não te servem mais. Gente que você já devia ter soltado faz tempo, mas não solta. Porque apesar de brigas, do desgaste, da sensação de estar sempre diminuída, existe algo mais forte te prendendo ali, que é o medo de ficar sozinha. Talvez você nem perceba, talvez diga para si mesma que ainda ama, que ainda acredita, que está tentando, mas no fundo o que te trava não é o amor, é a ideia do vazio. É imaginar que ao soltar essa pessoa, você vai estar lidando com o pior medo que mora em todo ser humano, o de não ser escolhido por ninguém. O medo da rejeição não aparece só nos términos. Ele surge quando você evita conversas difíceis, quando aceita menos do que merece, quando se molda para caber em lugares apertados demais. Tudo por medo de ouvir um não, de ser deixada, de parecer difícil demais. E é assim que o medo te faz manter conexões mortas, relações vencidas, pactos silenciosos com pessoas que já nem caminham mais com você.
porque ele repete dentro da sua cabeça: pelo menos você não está sozinha. Mas estar acompanhada e desconectada é uma das formas mais tristes de solidão. E continuar em laços que te diminuem é como implorar para não ser abandonada. Quanto se abandona todos os dias? Não é sobre romper tudo de uma vez, é sobre olhar de frente. O que você está chamando de amor pode ser apenas um medo de não ser amada por mais ninguém. Como o medo se alimenta da sua falta de ação e te enfraquece todos os dias? O medo não some com o tempo, ele se alimenta do tempo. A cada dia que você adia uma escolha, em que você engole mais tá tudo bem, que não, na verdade não está tudo bem, em que você deixa para depois o que o seu coração já pediu para parar, esse medo cresce. Ele cresce de uma forma silenciosa, mas ele te convence de que talvez você seja mesmo fraca, insuficiente ou incapaz. O medo adora a sua paralisia, porque quanto menos você age, mais ele te convence de que agir seria perigoso. E esse ciclo te enfraquece. Não só emocionalmente, mas fisicamente também. Seu corpo sente, sua energia some, sua vontade de viver desaparece e tudo vai ficando muito mais difícil. E é assim que ele te prende, no adiamento das decisões. Semana que vem eu vejo isso. Vou esperar mais um pouco para ter certeza. Agora não é o momento. Só que não existe momento perfeito. Não existe certeza plena. Não existe coragem sem ação. Você age e então a coragem aparece. Você se move, então a força surge. É no movimento que o medo começa a perder o espaço. Quando você quebra a rotina da estagnação, que o cérebro entende. Espera. Talvez eu consiga fazer isso. Por isso, não subestime o que um passo pode fazer. Um pequeno passo real hoje vale mais do que um plano perfeito eternamente adiado. Você está esperando coragem surgir do nada, mas a ação é o que ativa a dopamina, não o contrário. Muita gente acha que precisa sentir coragem primeiro para então agir. Como se um impulso mágico fosse surgir e aí sim elas estariam prontas. Mas isso é uma ilusão. É uma das mais cruéis que o medo já criou. A coragem não vem antes da ação. Ela vem da ação. É o contrário do que te ensinaram. A ciência já sabe, a dopamina, aquele neurotransmissor que te dá energia, motivação, senso de prazer e conquista, sabe? Ele só é ativado com o movimento, não com o pensamento, não com o desejo, não com afirmações no espelho, mas com ação. Pode ser pequena, pode ser com medo, mas com ação. Esperar sentir coragem para agir é como esperar se sentir forte antes de começar a treinar. É um movimento que fortalece. É a prática que firma o músculo. Com a mente funciona igual. Só que no caso do medo, quanto mais você espera, mais fraca se sente. Quanto mais paralisa, mais distante a coragem parece estar. A verdade é que a coragem não mora no estado emocional. Ela mora na decisão. Na escolha de fazer mesmo com frio na barriga, mesmo com medo. Na escolha de não deixar o medo guiar o volante da sua vida. E se você está esperando sentir coragem para começar, talvez ela nunca venha. Mas eu acredito que hoje seja um ótimo dia para você dar o primeiro passo. E assim o seu cérebro vai ativar e aquilo que parecia impossível vai deixar de ser. O medo de mudar versus um medo de continuar igual. Qual dos dois está te vencendo hoje? Todo mundo fala do medo de mudar, mas quase ninguém fala do medo de continuar exatamente onde está. Mudar dói, requer força, energia, coragem. Mas ficar estagnada vendo os dias passarem sem sentido, vendo a sua vida se repetir num ciclo que já nem te satisfaz, também dói. E muito. Você sente que algo precisa mudar, mas aí vem o medo do novo, o medo de sair da zona inconfortável, o medo de tentar e não dar certo, o medo de julgamento. E então você paralisa, racionaliza, cria justificativas. Não é o momento certo, não tenho dinheiro, tenho medo de me arrepender.
Mas no fundo, você sabe que continuar igual também tem um preço. E muitas vezes é mais alto do que o de arriscar. Quantas oportunidades você já deixou passar por conta do medo? Quantas vezes você disse não para si mesma para agradar os outros? Quantas noites de angústia você já acumulou só para continuar onde não queria estar? O medo de mudar te protege, mas o medo de continuar igual te adoece. Hoje você não precisa dar um salto. Basta um pequeno passo, um movimento mínimo, mas siga em direção à vida que você sabe que merece. Porque viver pelo medo é se contentar com uma versão tão pequena daquilo que você poderia ser. Me diz, qual medo vai te guiar hoje? O medo não mora só na mente. Ele se instala no corpo. E quando fica ali por tempo demais, começa a cobrar um preço alto. Você acorda no meio da madrugada com o coração acelerado e um pensamento te perseguindo. Tem dores que não passam, um cansaço que não se justifica, uma ansiedade que aperta o peito mesmo quando está tudo bem. Seu corpo está te contando uma verdade, você está vivendo em estado de alerta. Medo constante ativa o sistema de sobrevivência. Seu cérebro interpreta tudo como uma ameaça. Uma conversa difícil vira um perigo. Uma mudança vira um risco. Um novo começo, vira trauma em potencial. E aí, sem perceber, seu corpo entra em modo de defesa. E ele não relaxa, não digere. Você, na verdade, nem dorme. Não descansa, não se cura. O medo crônico te tira o presente, te desconecta de si mesma e vai silenciando seu brilho. Vai adoecendo seu sono, seu humor, seu estômago, seu ciclo, sua pele, sua libido. A cura começa quando você se escuta, quando entende que esses sintomas não são normais. São sinais. Seu corpo está pedindo uma vida mais leve, um ambiente mais seguro, relações mais sinceras e principalmente uma reconciliação com a sua coragem. Você não precisa viver assim. Não precisa ser normal viver com medo o tempo todo. E o primeiro passo não é enorme, é pequeno, mas é profundamente transformador. Seu corpo, ele já percebeu. Agora é a sua vez. Fé e o medo não conseguem habitar um mesmo espaço. Você precisa escolher. Fé e medo são como a luz e a escuridão. Não coexistem. Um começa quando o outro se retira. Quando o medo toma conta, a mente se enche de dúvidas, suposições, tragédias antecipadas. Tudo parece frágil, incerto, perigoso. O que poderia ser só um passo de crescimento vira uma ameaça à sobrevivência. O medo constrói muros e a fé constrói pontes. Mas a fé não é um sentimento bonito ou uma crença cega. Fé é uma decisão. É o ato diário de confiar mesmo sem ver. É seguir mesmo com medo. É dizer, eu não sei como, mas eu vou. E é justamente isso que o medo não suporta. Sua escolha de seguir apesar dele. Não dá para alimentar os dois. Ou você alimenta a fé, com palavras, com foco, com decisões, ou alimenta o medo, com dúvidas, distração e atenção nas possíveis perdas. Você precisa decidir onde vai colocar o seu olhar. Talvez você tenha sido treinada a esperar o pior, a se preparar para tudo dar errado, a desconfiar de tudo que parece bom demais. E aí, sem perceber, você vive mais no medo do que na esperança. Só que ninguém constrói uma vida com sentido a partir do medo. Só constrói defesas, não sonhos. Só a fé constrói movimento, reinvenção, possibilidades. E a boa notícia? Você não precisa de fé inabalável. Só precisa de uma faísca e da decisão de mantê-la acesa. Porque quando você escolhe a fé, algo dentro de você muda. E você para de esperar a coragem chegar e começa a caminhar em direção a ela. E nesse movimento, o medo se cala. O medo não vai embora, mas ele muda de lugar quando você muda de postura. Você não precisa vencer o medo para começar. Você só precisa aceitar que ele virá junto e mesmo assim, continua andando.
O erro de muita gente é acreditar que coragem é um estado sem medo. Mas coragem de verdade é andar com as pernas trêmulas, é marcar a reunião mesmo com o estômago revirando, é dizer acabou mesmo com a voz embargada. Coragem é atravessar com ele no banco do passageiro, mas sem deixar que ele toque no volante. Quando você entende isso, algo muda. Porque em vez de esperar o dia certo, o sentimento certo, você simplesmente começa, com medo mesmo, com pequenos passos, começa insegura, começa do seu jeito, mas começa. É que com cada passo o medo vai ficando menor. Ele não some, mas encolhe, porque você deixou de ser refém, e ele sabe. Então diga um dia, quando eu não tiver mais medo, diga, hoje eu vou mesmo com medo. Esse é o segredo de todas as pessoas que você admira em silêncio. A verdade sobre coragem, ela não é ausência de medo, é um movimento apesar dele. Você cresceu acreditando de que pessoas corajosas não sentem medo, mas isso nunca foi verdade. A diferença entre quem fica e quem vai não está na ausência do medo, está na escolha de não ser controlado por ele. Coragem não é um sentimento que vem em você, é um estado de que você cria quando decide não se render à paralisia. Não é a ausência de tremor, é o passo dado apesar do tremor. É a voz que fala mesmo embargada. É a mão que escreve mesmo suando. É o sim que sai mesmo com a voz trêmula. Tem gente esperando acordar um dia sentindo coragem para fazer uma mudança de vida. Esse dia não vem. Porque coragem não aparece antes. Coragem aparece durante. Ela é ativada no meio do caminho. Quando você enfrenta o medo e age mesmo assim. A neurociência mostra. É um movimento que libera dopamina, não o contrário. E a ação vem antes da força. Portanto, se você sente medo, isso não é sinal de fraqueza, é só sinal de que você está viva. O que define sua jornada não é o que você sente, mas o que você faz com o que você sente. Coragem é isso, continuar mesmo com medo. E isso transforma tudo. A raiz do seu medo pode ser um trauma antigo não curado, e ele precisa ser visto. Muitas vezes, o medo que você sente hoje não tem nada a ver com o presente. Ele é o eco de algo antigo, ele vem de uma memória, de um abandono, de uma vergonha que você experimentou e que lá no fundo nunca foi acolhida. Você não tem medo de tentar algo novo. Você tem medo de sentir de novo o que sentiu quando falharam com você. Você não tem medo de mudar, tem medo de ser rejeitada como foi antes. A mente cria 1000 justificativas lógicas. Não tenho tempo, não estou pronta, não tenho dinheiro, eu não sou boa o suficiente. Mas o que está por trás disso quase sempre é uma ferida emocional. Um trauma que ainda dita as regras por trás das suas decisões, mesmo que você não perceba. E enquanto esse trauma não for visto, o medo vai continuar se disfarçando de racionalidade. Vai continuar te impedindo de viver o que é seu por direito. Você não precisa ter vergonha da sua dor. Você só precisa ter coragem de olhar para ela. Porque é nesse olhar que a cura começa. E com ela, a liberdade. Como o medo te faz viver no passado ou no futuro, mas nunca no presente. O medo é um ladrão silencioso do agora. Ele te prende memórias do que já deu errado, repassando cenas, palavras, fracassos, como se revivê-los fosse te proteger de repeti-los. Ao mesmo tempo, ele projeta cenários catastróficos no futuro, como se antecipar a dor pudesse impedir de que ela aconteça. Mas a verdade é que, nesse vai e vem entre o que já foi e o que ainda nem aconteceu, você se desconecta do único lugar onde a vida de fato acontece. O presente. Quantas vezes você deixou de começar algo porque lembrou de algo, sei lá, que não deu certo antes? Ou desistiu de tentar porque imaginou todos os jeitos que poderiam te criticar, rir, te julgar? Tá errado. O medo te coloca no modo sobrevivência constante e viver assim é exaustivo. Seu corpo vive tenso, sua mente vive cheia, seu coração vive acelerado. Mas você não vive. Só resiste, só calcula, só se protege. Estar presente exige entrega
e a entrega assusta, porque o medo quer controle, quer garantias. Só que o presente não oferece promessas, ele oferece possibilidades. E é só quando você permite estar inteira no agora é que você pode acessá-las. A pergunta é: quanto da sua vida você está realmente vivendo? E quanto está apenas lembrando ou antecipando? E como criar micro-vitórias diárias para mostrar ao cérebro que é seguro agir? Seu cérebro não confia em promessas, ele confia em experiências. E se você passou muito tempo congelado, com medo de agir, sem arriscar, sem mudar, ele aprendeu a associar a ação com perigo. É por isso quando você pensa em tomar decisões importantes, sair de um relacionamento, mudar de carreira, se expor, começar algo novo, tudo em você parece gritar não. Mas esse não, ele não é real. É apenas a falta de evidência de que é possível, de que você aguenta, de que vai dar certo. E aí que entram as microvitórias. Microvitórias são pequenas ações conscientes que desafiam em doses seguras um medo instalado. É acordar, arrumar a cama, mesmo quando o seu corpo pede só para desistir de tudo. É responder aquela mensagem que você vem adiando há semanas. É caminhar, 10 minutos. É falar não. Esses gestos minúsculos, repetidos todos os dias, tendo uma constância, ele reprograma seu sistema. Eles dizem ao seu cérebro: viu? Eu agi. Eu estou segura. Nada desabou. Com o tempo, esse novo repertório se consolida. Você se sente mais forte, mais estável, mais confiante. E aí, o que antes parecia impossível começa a parecer viável. Não subestime o poder do pequeno. É ele que constrói o possível. As vozes que te colocaram medo não são suas, foram implantadas. Hora de devolver. Nem todo medo é seu, nem toda dúvida nasceu de dentro de você. Muitas vezes o que te paralisa hoje foi sussurrado na sua infância, gritado em alguma briga, sugerido em algum conselho bem intencionado. Foram as palavras de alguém que você respeitava e por isso você acreditou. Foram os olhares de julgamento, os cuidados para não se queimar, ou não é para você, ou se coloca no seu lugar e você se colocou. Mas foi num lugar pequeno, seguro, invisível. Mas aqui vai uma verdade que talvez doa e te liberte. Essas vozes não são suas, foram implantadas por pais medrosos, por professores frustrados, por amigos que não sabiam como te ver crescer, por uma sociedade que lucra com você com medo. Você não precisa mais obedecer. Pode devolver essas vozes, pode dizer em silêncio ou em voz alta: obrigada, mas isso não me serve mais. Pode escolher ouvir a sua própria voz, mesmo que ela ainda seja fraca, porque ela é sua. Coragem começa quando você se dá permissão para ser muito maior do que aquilo que te disseram que você era. A espiritualidade como ferramenta para atravessar um medo e recuperar o senso de propósito. O medo te desconecta. Ele te faz acreditar que está sozinha no mundo, de que ninguém vai te entender, que tudo depende só de você. E é aí que a espiritualidade entra. Não como uma religião, mas como um reencontro com algo muito maior que o medo. A espiritualidade é a lembrança de que existe algo além da sua mente acelerada, algo além da sua dor, algo além das estatísticas que dizem que não vai dar certo. É a certeza de que você não veio aqui apenas para sobreviver, mas para viver o que você merece. Viver o seu propósito. Enquanto o medo te diz não vá, a espiritualidade sussurra: confie. Enquanto o medo quer garantias, a espiritualidade te oferece direção. Não mapas pronto, mas uma bússola interna. E quando você ativa essa bússola, você começa a perceber de que a coragem não precisa vir toda de você. Ela pode vir da sua fé, da sua conexão, da sua entrega. Muita gente só conseguiu atravessar o medo quando se lembrou de que não estava sozinho. Quando rezou, quando pediu ajuda, quando olhou para o céu e disse: eu não sei mais o que fazer, me guia. E aí algo mudou.
Porque quando você se reconecta com o propósito, o medo não desaparece, mas ele para de mandar em você. E isso é liberdade. Enfrentar o medo é um ato libertador. Cada vez que você decide agir apesar do medo, não está apenas sendo corajosa, está fazendo um pacto com você mesma. Está dizendo, eu vou mesmo com medo. E esse momento, ele é tipo um renascimento. É como se você olhasse para o medo bem nos olhos dele e dissesse, eu te vejo, eu sei que você quer me proteger, mas agora eu preciso seguir. E então você dá um passo. Mesmo sem saber como vai ser, mas você vai lá e dá o primeiro passo. Enfrentar o medo não é sobre se tornar imbatível, é sobre parar de fugir de si mesma. É quando você entende que viver com medo é uma morte lenta. Viver com coragem é, ainda que com risco, um ato de entrega à plenitude de que você merece experimentar. E é por isso que enfrentar o medo te liberta. É levantar da cama num dia difícil, é ter aquela conversa, é dizer não, começar um projeto mesmo com medo, te dar a vida que você sabe que pode e que merece. E no fim, não importa quantas vezes você teve que começar de novo, importa que toda vez você escolheu dar o primeiro passo.